E aí pessoal, estamos começando mais uma videoaula de engenharia, mais um vai. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre switch, que é mais uma estrutura de controle de fluxo, certo? Nas aulas passadas a gente falou sobre o if, e na aula seguinte sobre o else, que é uma continuação do if, mais ou menos. E como a gente viu, eles são os mais importantes, certo? Com certeza a maioria dos problemas vai se resolver usando o if e o else. Mas o switch também é legal de usar. A gente usa ele mais ou menos quando quer testar vários valores que a gente já conhece para uma certa variável, certo? Então vamos ver aqui qual é o formato do switch, certo? Aqui está ele. Primeiro a gente vai chamar switch e vai aqui botar entre os parênteses a variável que a gente vai querer testar, certo? Abre as chaves e vamos lá. Case, certo? Vai ser o nosso caso em português. Então, case constante 1. A gente vai testar nesse case aqui, esse valor aqui para essa variável que a gente declarou no começo, certo? Se o valor for verdadeiro, ele vai fazer as declarações que estão no case da constante 1. Se for falso, ele vai seguir em diante. Agora, se for verdadeiro também, ele vai parar o código bem aqui, porque a gente está usando um break, certo? Então, ele vai lá, switch, tá aqui a variável, vai testar a variável. Se for igual a constante 1, declara e já quebra o código aqui, segue em diante, certo? Se for falso, ele testa aqui a constante 2. Então, no case 2, ele vai testar a constante 2. Se for verdadeiro, faz as declarações e dá um break no switch, certo? Isso ele vai fazendo, vai testar quantas vezes você quiser. Eu vou ter até aqui um case constante n, né? Pra bem à vontade quantas vezes o cara quiser testar, certo? Aí também tem o default, que é o que? Caso nenhuma das constantes, nenhum dos valores testados para a variável for verdadeiro, ele vem aqui o default e faz as declarações, certo? É como se fosse o nosso senão para o se, né? O else para o if. Caso o if não fosse verdadeiro, ele ia fazer as declarações do else. É a mesma coisa aqui no nosso default. Caso nenhum dos casos anteriores seja um valor verdadeiro para a variável, ele faz as declarações do default. E aí a gente fecha as chaves e pronto. Esse é o formato do switch, beleza? Então agora vamos fazer uma questão aqui bem parecida com a da aula passada, das aulas passadas, justamente para vocês ficarem comparando, né? Qual que é o melhor de se usar. Mas a gente vai fazer hoje usando o switch, beleza? Então nossa questão vai ser o quê? A gente vai pedir para o usuário digitar um número e a gente vai testar se o valor desse número é 9, 10 ou 11, beleza? Então, primeiro passo, incluir as bibliotecas, né? Então a gente aqui usa o hashtag include. A biblioteca que a gente vai usar vai ser só o stdio.h. Próximo passo, declarar o início do código, certo? Então a gente usa o int main, abre e fecha parênteses, e abre as chaves, beleza? O primeiro passo é pedir, assim, dentro do código, é declarar uma variável, certo? No nosso caso aqui a gente vai declarar uma variável do tipo inteiro, porque fica mais fácil para a gente testar o valor 9, 10, 11. Mas também poderia ser do tipo real, mas só para simplificar aqui o nosso código. Então, o que é que a gente quer? Que o usuário digite o número. Para a gente fazer essa pergunta para ele, a gente vai usar um printf, certo? Como a gente já viu nas aulas passadas. Então, printf, agora aqui as aspas. Então, a gente tem que botar dentro das aspas aqui um texto contendo uma pergunta, certo? Então, no nosso caso aqui pode ser um digite o número. Digite um número. Fez o texto para o usuário. Não esquecer aqui no final o ponto e vírgula, certo? O usuário vai digitar um número. A gente quer armazenar esse número que ele digitou na variável que a gente criou. Então, a gente vai usar um scanf. Scanf. Aí, vamos lá. Abre as aspas. Como a gente criou uma variável do tipo inteiro, a gente vai ter que usar o %d, certo? Para representar o valor inteiro. Então, %d, e aqui a regrinha, né, do scanf, o e comercial e o nome da variável que a gente criou.
novamente, ponto e vírgula. Agora sim, a gente quer testar se o valor da variável é 9, 10 ou 11. Então a gente pode usar aqui um switch, certo? Fica bem mais fácil. Então o switch, abre parênteses, bota o nome da variável dentro dos parênteses, certo? Então aqui, número é a variável que a gente vai testar nos nossos casos aqui do switch, certo? Então abre as chaves. Primeiro caso, qual é? Testar se a variável, se o número que o usuário digitou tem um valor 9, certo? Então a gente bota aqui case 9. Pode botar aqui também uns 2 pontos. Então, qual vai ser as declarações aqui do case 9? Pode ser aparecer um texto para o usuário dizendo o número é igual a 9. Então, para fazer isso, a gente usa novamente aqui o printf, certo? Então, printf, abre parênteses, abre aspas, e o texto. O número é igual a 9, certo? Igual a 9. Então, qual o próximo passo aqui dentro do case 9? É botar um break, certo? Se o número que o usuário digitou for 9, o código vai vir aqui, vai testar o valor da variável, e se for verdadeiro, ele já dá o break aqui e já passa para o final do código, certo? Ele sai de dentro do switch. Mas caso não seja, né? A gente tem que ir para o próximo valor de testar a variável. Vai ser o nosso case 10, certo? Novamente aqui, as declarações de dentro do case 10 pode ser um printf, o número é igual a 10, né? Então aqui a gente bota o texto. O número é igual a 10. Saiu do printf, ponto e vírgula, novamente bota um break. E agora falta testar o caso 11, né? Então a gente bota um case 11, 2 pontos. As declarações de dentro do case 11 vai ser novamente um printf, com o texto agora de o número é igual a 11. Saiu do printf, ponto e vírgula, e dá um break no código. Certo? Então, o que a gente já fez aqui? A gente testou o valor da variável para 9, 10 ou 11. E é isso que o nosso código pediu inicialmente, né? Botar o usuário para digitar um número qualquer e identificar se o número era igual a 9, 10 ou 11. Se não for nenhum dos 3 casos, se o usuário digitar um número 8, por exemplo, a gente usa o default. Aí bota 2 pontos aqui. E as declarações dentro do default pode ser um printf com o número é diferente de 9, 10 ou 11. Então, simplesmente, o número não é 9, 10 ou 11. Certo? Saiu do printf, deu um ponto e vírgula. A gente termina aqui o nosso switch, certo? Vocês podem ver que está bem ligadinho aqui, ó, fechando e abrindo as chaves do switch. E como o nosso código era bem simples, era só isso, a gente termina ele só dando um return 0 aqui, certo? Então a gente dá o return 0 e agora a gente testa o código para saber se tudo deu certo direitinho. Para a gente testar o nosso código, a gente vem aqui em cima, executa, compila e roda, certo? Então compilando é para aparecer essa telazinha preta aqui. A gente vai testar agora se o código deu certo. Digitando 9, por exemplo, o número é igual a 9, beleza? Deu certo. Aí vamos de novo, vamos testar agora com um número diferente de 9, 10 ou 11. Se eu testar o 7 aqui, o número não é 9, 10 ou 11, beleza? Então o código foi rodando direitinho. Um exemplo bem básico aqui de como usar o switch. E é isso, nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Continue com a gente.